Irmãos, eu vou ler agora Apocalipse 3. E ao anjo do povo em Sardes escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos do Pai e as 7 estrelas. Conheço as tuas ações, de que tens a fama de estar vivo, mas estás morto. Fica vigilante, fortalece as coisas remanescentes que estavam prestes a morrer, porque não achei as tuas ações plenamente realizadas diante do meu Pai. Portanto, continua a lembrar-te de como recebeste e como ouviste, e prossegue, guardando isso, e arrepende-te. Certamente, a menos que despertes, virei como ladrão, e não saberás absolutamente a que hora virei sobre ti. Não obstante, tens alguns nomes em Sardes que não poluíram as suas roupas exteriores, e estes andaram comigo em roupas brancas, porque são dignos. Aquele que vencer estará assim vestido de roupas exteriores brancas, e eu, de modo algum, apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei o seu nome perante meu Pai e perante os seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz aos povos. Irmãos, aqui no inicinho, quando eu li para vocês, diz aqui as 7 estrelas. Essas 7 estrelas são 7 anjos. Agora, irmãos, eu vou ler aqui para vocês Atos 17, versículo 24. O Pai que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Eu vou ler só até aqui, tá, irmãos? Mas quem quiser ler, pode ler tudo, tá? Agora eu vou ler aqui, ó. Mateus 23. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Agora, versículo 9 do capítulo 23. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Messias, o Emanuel. Agora, 21 do capítulo 23. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono do Pai e por aquele que no trono está sentado. Irmãos, o que eu estou tentando passar para vocês nesse vídeo é o que eu senti hoje, de tentar ajudar para que vocês consigam enxergar a verdade. Se vocês têm noção de que nos templos, nas igrejas, aqueles que se assentam, estão assentados na cadeira de Moisés. Agora eu vou ler uma coisa para vocês a respeito de Moisés e o porquê que a gente fala tanto para vocês que ele é o dragão, ele é o acusador. Só um pouquinho, irmãos, que eu sem querer eu desmarquei aqui. Irmãos, João 5, 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Irmãos, percebam, as pessoas seguem Moisés, creem em Moisés, ouvem a Moisés, mas ao nosso mestre, o filho do Pai que está no céu, não querem dar ouvidos. Ele falou, Moisés é o acusador. Então percebam, o que a gente está tentando mostrar para vocês é que Moisés ele serviu o Senhor, ao anjo que apareceu na sarça para ele.
E esse Senhor, ele pede adoração. Ele pediu que fizessem uma tenda, depois foi feito o templo, ao qual Salomão fez. Depois, a partir do judaísmo ali, eles tinham as sinagogas, mas no tempo do Messias existiam só sinagogas. Depois foram feitas as igrejas de pedra. Mas o nosso mestre, ele não pediu para fazer igrejas, porque a igreja somos nós. Por isso que ele disse que era para derrubar aquele templo, que em 3 dias ele ia levantar. Ele estava falando do corpo dele. Então percebam, o Pai habita em nós. Como eu li aqui para vocês em Atos 17, o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. Então percebam, a palavra do Pai, ela está aqui. Ela foi escrita. É só ler e entender. Mas o problema é que quando a gente é induzido pela igreja, pelo sistema religioso, a gente se contamina. E a gente defende com unhas e dentes aqueles homens que nos ensinaram errado. E nega a verdade que está escrita, a palavra, por obedecer homens. Mas percebam, o Pai é maior, porque Ele é o Criador de tudo. E Ele enviou o Filho dele por nós, que é o único pastor. Percebam a diferença, está na hora de entender. Porque o que a gente está tentando mostrar para vocês é que o Pai nunca pediu adoração, o Pai nunca pediu que fizessem templos, muito pelo contrário, ele diz, aquele que habita no templo, como eu li aqui para vocês em Moisés, em Mateus 23. Aí aqui no versículo 21, ó, quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono do Pai e por aquele que no trono está sentado. Irmãos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Se Moisés é o acusador e ele se assentou naquela cadeira e depois dele vieram os fariseus, os escribas, os pastores, os padres, todo aquele que se bota de guia está sentado na cadeira de Moisés. E se ele é o acusador, esses que vocês estão seguindo, os guias cegos, são acusadores. Percebam, está na hora de acordar. Porque eles falam que o Senhor é Deus e que é para ser adorado. O Jesus, eles dizem que é o Senhor. O dragão, ele deu poder para a besta, percebam. Por isso que eles dizem que o Senhor é Jesus. Porque o dragão, que é o diabo, Israel, deu poder para Azazel, que é Jesus Cristo. Percebam, irmãos. Está na hora de buscar a verdade, de acordar. Que o dragão, com a cauda, ele arrastou 1/3 dos anjos e os anjos caíram aqui. Então busquem ler, busquem a verdade. A porta estreita, que é o Filho do nosso Pai que está no céu. O Pai habita nos céus, irmãos. Percebam a diferença. Busquem ler, busquem a verdade. A porta estreita, o caminho à salvação. Porque o Pai é amor. O Pai nunca pediu pra gente fazer nada, sacrifícios. É só ser livre, fazer o bem aos outros, repartir e não ficar acumulando e juntando coisas nessa terra. Eu vou ler aqui para vocês Isaías 56, o profeta enviado pelo nosso Pai, que veio trazer o pão, a palavra para nós também. 56, o versículo 9, irmãos. Vós todos, animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores, que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Irmãos, percebam, acordem.
porque senão vai acontecer como o pai falou. Ele vai vir como ladrão. O nosso Messias Emanuel, o filho dele, quando vier, vai vir como ladrão. Mas o pai, ele disse que vai enviar o engano primeiro, porque as pessoas não querem acreditar nele, preferem seguir anjos caídos. Então percebam, aqui está na hora de acordar. O que eu estou tentando passar para vocês é que o nosso pai, ele enviou a palavra através do filho dele, mas as pessoas preferem crer em homens que se botam como líderes, como guias, como pastores. Mas eles não estão fazendo a vontade do pai, sim a vontade do coração deles, que é o mundo, a prosperidade, e não estão anunciando a verdade e a palavra. Então percebam, irmãos. Ao anjo do povo em Sardes escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 espíritos do Pai e as 7 estrelas, que são os anjos. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives, mas está morto, irmãos. A gente está morto quando a gente não conhece a verdade, quando a gente não conhece a palavra, quando a gente não obedece o Pai, quando a gente fica dentro de uma igreja batendo palma, dando glória a um anjo caído e não fazendo a vontade do Pai, que é repartindo com quem precisa, com os necessitados, e não repartindo a palavra, negando assim a salvação e se tornando uma pedra de tropeço, como esses homens são, porque eles se dizem guias, mas eles não são. Porque eles se botam sempre superiores às pessoas, sempre acima das pessoas. E nesse lugar, a gente não pode abrir a boca para falar e para perguntar nada. Porque não é permitido. Existe um dia para isso. Mas não é como Paulo falou, que quando a gente se reunir, que todos nós podemos falar. Mas que haja ali respeito um pelo outro e cada um fale na sua vez. E quando a gente falar, a gente deve falar no idioma da gente e não no idioma que ninguém possa entender. Porque assim só o pai vai entender e os outros não. Então a gente não está acrescentando nada. Então percebam, irmãos, está tudo diferente. Então percebam, ó, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Percebam, irmãos. Basta buscar, bater, peçam para o Pai perdão. É só pedir para o Pai perdão e dizer: Pai, eu fui enganado, eu não sabia. Me perdoa. Ele perdoa. Ele é amor, ele é bondade. Percebam, ele nunca pediu sacrifícios. Quem fazia isso eram os anjos. Eles atuaram, eles tiveram o seu período ali, o seu tempo, irmãos. E tudo que eles fizeram foi contra o Pai. Porque o Pai mandou os 10 mandamentos. E está escrito: não matarás. Então percebam, eles mataram, eles roubaram, eles destruíram. E eles fizeram tudo isso porque eles têm um tempo, como eu li para vocês. Que o diabo ele desceu com ira porque ele tem pouco tempo. Então eles fizeram tudo isso porque os anjos caídos já estão condenados. Então percebam, irmãos. Eles foram condenados e foram atirados aqui. Mas a gente ainda tem salvação. É só a gente se arrepender e nascer como criança humilde, pedindo perdão para o nosso Pai. Porque o nosso Pai, que está no céu, não é tão diferente assim do nosso Pai terreno. Percebam, quando a gente vai visitar o pai da gente, ou quando a gente acorda e vai falar com o pai da gente, a gente se prostra, a gente se ajoelha perante ele e adora ele? Não, a gente abraça ele, a gente dá um beijo nele. E com o pai que está no céu não é diferente, irmãos. Mas o pai pede que a gente, quando fale com ele, fale, ó, em espírito, em entendimento. E não indo numa casa feita de pedra,
e dando glória para ele, botando ele como as pessoas do sistema religioso botaram como um Deus para ser adorado. O Pai fez tudo e ele não quer adoração da gente. Ele quer que a gente faça a vontade dele. E a verdadeira adoração é essa, fazer o bem um para o outro. E não essa falsa adoração que eles botaram, dizendo que é para dar glória, bater palma, ficar girando e gritando, rabalanché e cantariando. Isso é coisa de demônios, anjos caídos. Tá na hora de acordar. O Pai tá chamando. Sai dela, povo meu. Acordem, irmãos. Descubram a verdade. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Percebam, o que a gente está vindo fazer aqui é por amor a vocês. Porque a gente não é superior a ninguém. Todos nós somos irmãos. E o que eu estou fazendo aqui é por amor a todos vocês. Mas os soberbos, eles não vão acrescentar nada. Muito pelo contrário, eles só querem o dinheiro, as coisas desse mundo. É o que eles têm no coração. Tá bom? Um forte abraço a todos. Busquem ler. Peçam perdão. Voltem atrás. Leiam. Busquem a verdade. A porta estreita é o Emanuel. Isaías 7,14. Mateus 1:23. Leiam. Entendam. Jesus Cristo é Jeová salva, Javé salva. Ele é o Senhor. Por quê? Ele é Azazel e o dragão deu poder para Azazel, que é a besta. O Senhor é o dragão e ele deu poder para a besta, que é Jesus Cristo. Percebam, busquem a verdade, porque são 3 anjos caídos enganando todo mundo. E o que eles querem é que as pessoas só querem as coisas do mundo e virem as costas para o Pai, para assim não se chegarem à salvação. Então busquem enquanto é tempo. Um forte abraço a todos. Paz.